Por que os pães sem glúten ficam secos quando conservados na geladeira? Gilson, isso se chama retrogradação do amido. Nada mais é do que o envelhecimento dos pães. Os pães, ou os bolos também, eles ressecam, né? Os sem glúten ressecam com mais facilidade. Porém, se nós colocamos os nossos pães sem glúten dentro da geladeira, que possui uma temperatura mais baixa, eu tenho essa retrogradação do amido, esse envelhecimento do pão mais rápido. Deixa eu explicar melhor o que é a retrogradação. O envelhecimento do pão, ele é basicamente o quê? Quando eu faço o meu pão, a molécula do amido, ela se liga à molécula de água, tá? Então, ele absorve a água aqui, se liga, e aí ele fica inchado. Isso é uma molécula de amido com uma molécula de água. Dentro do pão, assando. Quando eu retiro o meu pão do forno, essas moléculas de amido vão se desligando das moléculas de água. Então, eu tenho a liberação de água pelas moléculas de amido. Isso se chama retrogradação do amido. Envelhecimento do pão. Eu libero água, então eu perco umidade na massa. Quando eu tenho perda de umidade, eu tenho um ressecamento, logo o envelhecimento. Então, em temperaturas mais baixas, como na geladeira, eu tenho um envelhecimento mais rápido. Essa retrogradação acontece de forma mais rápida. Comparando com o quê? Comparando com em temperatura ambiente e congelado. Então, congelar é a melhor opção para você conservar a umidade dentro do seu pão. Porque você congela, eu indico sempre que você faça isso em fatias. Congele o pão em pequenas porções, porque aí você vai descongelar somente o que você for consumir. Se você congela o pão inteiro, você precisa descongelar o pão inteiro para poder consumir. Só um minutinho. A partir do momento que eu descongelo o meu pão, eu não posso congelá-lo novamente. Então, eu preciso consumir esse pão tudo no mesmo dia. É muito mais fácil eu retirar somente a porção que eu for consumir. Então, congele fatias. Congelado, eu tenho um retardo nesse envelhecimento. Desculpa. Eu tenho um retardo nesse envelhecimento. Então, quando eu aqueço esse pão novamente, eu retorno às minhas características iniciais do dia que eu fiz esse pão. Se eu coloco na geladeira, ele envelhece mais rápido. Então, eu tenho um pão mais firme, mais rapidamente. Em temperatura ambiente, ele envelhece também, mas é menos rápido do que na geladeira, tá?